caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração, declara Ele, para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Aleluia. Graças te damos, Senhor, por mais este culto desta noite, pela oportunidade, Senhor, que nos é dada neste momento, de poder, ó Deus, entoar louvores a Ti, de poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra, de poder, ó Deus, entender e compreender as Tuas instruções. Por isso, Pai, nós somos gratidão neste momento, por todos os Teus benefícios. Por isso, Papai, eu te peço que o Senhor alcance agora as famílias. A família, Senhor, é a prioridade, é a nossa prioridade, Senhor. Por isso, alcance as famílias, Senhor, desta terra, desta nação. Toca poderosamente na nossa casa. Toca, Senhor, poderosamente nos nossos filhos. Toca, Senhor, poderosamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os lares sejam alcançados, que as famílias sejam abençoadas, ó Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Tu és tudo o que nós temos. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o nosso bem maior, meu Deus. Derrama sobre nós o avivamento, Pai, que nós esperamos. Derrama, Senhor, sobre nós este último avivamento. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Faça aquilo que necessário é fazer, Pai. Em nome de Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro o meu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nesta noite. Lembre-se, você está na presença do Pai.
Lembre-se, você está diante do Pai. Que estar diante dele seja o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. Não há nada maior, não há nada melhor. Deixe tudo. Deixe tudo, queridos, por amor a Deus. Nada nesta terra será suficiente. Nada será tão grande. Nada será maior. Tenha disposição de entregar o teu coração nas mãos dele. Tenha disposição de entregar tudo, que ele seja tudo o que você tem, e que nada mais é importante, que nada mais é gratificante. Ah, Deus, como eu te amo. Ah, meu Deus, como eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ah, meu Deus, como eu me torno dependente de ti todos os dias. Eu sei que a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Pai, não é ouro, não é prata, não é bens. Nada, Senhor, nada é maior do que ti. Houve dia em que eu lutava por coisas. Houve dias em que eu almejava as coisas. Houve dias em que eu sonhei muitas coisas. Até o dia em que eu entendi que não é sonho, que não é ouro, que não é prata, que não é riqueza. Que tudo que a gente precisa e mais precisa é apenas um toque. Um toque, Senhor. Aleluia. Amados, enquanto nós buscarmos as coisas, nós seremos escravos dela. Quando nós buscamos a riqueza, nós somos escravos da riqueza. Quando nós buscamos a realização dos nossos sonhos, nós seremos escravos deste sonho. Mas quando nós entendemos que o Senhor é a parte mais importante da nossa vida, todas as outras coisas se tornam secundárias, se tornam outras coisas. Aí você começa a entender. Mateus capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar, queridos. Ele não está dizendo em segundo lugar, em terceiro lugar, ou em qualquer outro lugar. Ele está dizendo em primeiro lugar. É a primícia. Querido, o Senhor é a primícia da sua vida. O Senhor é a primícia da minha vida. Se Ele não for o primeiro, se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida, eu aprendi isso. Entenda isso. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar na minha vida, Ele não estará em nenhum outro lugar. Porque Ele nunca será o segundo, querido. Ele nunca será o próximo. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se eu preciso de algo, se eu preciso de alguma coisa,
seja ela onde for, seja em qual estado for, ela não será a primeira e nem maior do que o Senhor. Por isso cada dia eu amo mais esse meu Senhor. Por isso cada dia eu entrego mais a minha vida a esse meu Senhor. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da minha angústia. É Ele que me socorre nos momentos mais difíceis, mais tenebrosos. Na hora da dor, na hora da angústia. Ele é aquele socorro que está presente naquela hora. Por isso não existe dor maior, não existe necessidade maior ou dificuldade maior do que não ter o Senhor, queridos. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz, amém. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, segure nas tuas mãos. Você que vai fazer o seu dízimo através do Pix da igreja, faça aí seu dízimo, a sua oferta. Aleluia. Semana passada até esquecemos de fazer o levantamento das ofertas. E depois eu estava falando com o Senhor e eu disse: Deus, por que é que nós esquecemos? Será porque nós não precisamos, não necessitamos? Não é isso, queridos. É que nós entendemos que a prioridade nesse lugar são as pessoas. A prioridade é a vida, queridos. Aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dá. O Senhor tem nos dado. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem suprido todas as coisas, queridos. Eu disse um dia ao Senhor: se eu tiver que me preocupar com dízimo e oferta para fazer as coisas, para cumprir todos os propósitos, todos os compromissos, não serviria. E eu entendi que a igreja ela é do Senhor, e o Senhor tem cuidado disso. O Senhor tem prosperado a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos dado condições, queridos. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas na vida de muitos irmãos aqui. São muitos testemunhos, são muitos motivos de alegria diante do Senhor. Por isso nós somos gratos. Pai, nós abençoamos o dízimo, a oferta dos teus filhos. Nós liberamos sobre eles abundante graça. Nós liberamos, Pai, através da palavra, a tua presença, o teu amor, as tuas riquezas, Senhor. Pai, se nós queremos ser ricos, não é pecado, Senhor. É graça, é bênção. Mas que nós saibamos, Senhor, administrar isso. Porque toda riqueza começa na administração, Senhor. Toda riqueza, Senhor, toda prosperidade começa em saber administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então eu te peço, Senhor, coloca nas nossas mãos o cetro, Senhor, da tua justiça. Coloca nas nossas mãos, Senhor, o cetro, Senhor, da tua graça, da tua benevolência, do teu amor, Senhor.
ensina-nos a administrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode trazer o dízimo, pode trazer a oferta, pode fazer, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quero convidar a pastora Shirley nesta noite, ela vai estar trazendo a palavra. Esses dias eu disse para ela, você vai pregar domingo? Ela falou, domingo? Eu falei, nós não temos mais culto de semana, agora é de domingo. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer, pastora Shirley, que para mim é uma grata satisfação de poder ver todo o trajeto, todo o caminho que você andou para chegar aqui. Tantas coisas que você passou, tantos momentos que nós ensinamos, buscamos ensinar, e aquilo que nós mais queremos é dar destino às pessoas. Em nenhum momento, em nenhum dia foi tirar alguém do caminho ou foi impedir alguém de crescer no ministério, mas é de saber lidar com ele, é de saber desenvolver ele. E hoje eu fico feliz de poder ver você subir aqui, de ministrar, de te chamar de pastora, amém? De saber o quanto você cresceu, o quanto você tem crescido, o quanto Deus tem honrado você, a sua casa, a sua família. Então esse é o nosso legado, essa é a minha honra. Ver você sendo abençoado é a minha honra, amém? Então eu sou feliz por isso, amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dela. Conheço a Shirley há muitos anos, desde garotinha, né? E hoje poder vir aqui é realmente algo tremendo. Sabemos que ela passou por muitas coisas desde o início do ministério, né? Houve um momento de desistência, de desistir de tudo, mas o Senhor foi lá com o seu amor, com a sua bondade, resgatou. E hoje estar aqui realmente não é apenas um privilégio, mas é uma honra. Paizinho querido e santo, nós abençoamos a vida da pastora Shirley, abençoamos o ministério dela, Senhor, abençoamos tudo que o Senhor tem feito, abençoamos, ó Deus, aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, aquilo que o Senhor vai trazer ao nosso coração através da palavra que ela preparou, ó Deus. Coloca a graça, coloca unção, coloca fogo, para que, ó Deus, isso se transforme e transforme também o nosso coração. Que através desta palavra, Senhor, as pessoas que estão na internet assistindo, possam ser alcançadas também poderosamente. Que o Senhor entre dentro desses lares e abençoa estas pessoas e estas famílias. Porque, ó Deus, se esta é a comunidade da família, a família é a nossa prioridade, Pai, nós temos isso como prioridade. Então abençoa todos os lares, todas as famílias, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, enfim, todos aqueles, Pai, que fazem parte da família, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O pastor começa já emocionando a gente com as palavras. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Aleluia. Sou grata ao Senhor pelo resgate que Ele fez na minha vida, por Ele ter me reposicionado no reino e por hoje poder estar fazendo a obra, a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Espírito Santo de Deus já está aqui. Através desse louvor dessa noite, eu tenho certeza que nossos corações foram arados, o solo foi bem preparado. O Espírito Santo está trazendo uma semente para ser plantada em nossos corações, na certeza de que vai germinar, de que vai gerar frutos. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. No 2. E a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Essa passagem do livro de Isaías foi um trecho que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. Quando ele estava passando pela cidade de Nazaré, ele foi até o templo e lá na sinagoga deram para ele as escrituras para ler e Jesus leu essa passagem. Porque essa passagem ela falava sobre o próprio Cristo. E Jesus, ao terminar de ler esse livro, essa passagem que foi escrita pelo profeta Isaías, Jesus afirmou: a partir de agora está se cumprindo aquilo que foi revelado através do profeta Isaías. Nessa mesma época, João Batista usava também as palavras do profeta Isaías, enquanto pregava o Evangelho, anunciando, preparando o caminho para Jesus. Se está lá no livro de Lucas, nós não vamos ler não? Onde fala que João Batista pregava no deserto. Como um caniço balançando ao vento. João Batista, ele foi preparado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Ele tinha uma única missão. Ele já nasceu com essa missão, que era preparar o caminho para o Filho de Deus, que iria revolucionar o Evangelho. E o profeta Isaías também revelou sobre João Batista, o que viria para preparar o caminho do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é esse: preparar o caminho. Nós vamos falar um pouco sobre a palavra revelada, sobre como Deus usa profetas. O Senhor usou o profeta Isaías para revelar 700 anos antes que haveria lá no deserto alguém que anunciaria a volta, a vinda de Jesus. Alguém que prepararia o caminho para que o Salvador chegasse e já estivesse alguém esperando por ele. E quando Jesus apareceu lá na sinagoga, ele leu essa passagem do livro de Isaías. Essa mesma passagem que nós lemos aqui. E Jesus disse: a partir de agora começa aquilo que está escrito ali. Engraçado sobre João Batista, que
A missão de João Batista era anunciar a todos que viria um Salvador. E o lugar onde João Batista escolheu para pregar. Isso que me chama muita atenção. Porque se eu quero falar para muitas pessoas, se eu quero que o máximo de pessoas me ouça, né, se eu quero ser ouvida, eu vou ir nas praças, eu vou nas feiras livres, eu vou nas igrejas, eu vou onde tem um aglomero de pessoas, não é? E o interessante é que João Batista, ele foi para o deserto. E aí a gente vai buscar referência bíblica para o deserto, que nós sabemos o que significa o deserto, né? Naquela semana difícil a gente fala, eu passei pelo deserto essa semana. Deserto, para nós, é como se fosse um lugar de sofrimento. Foi uma semana de luta, uma semana tribulada. Uma semana onde me faltou água, me faltou alimento, que é o que a gente tem no deserto. João Batista, ele ia no deserto para anunciar. Não era dentro de uma igreja. Não era em cima de um palanque. Não era em lugares confortáveis. João Batista, ele preparava o caminho de Jesus, pregando no deserto. Fica aí para reflexão. Não é? Nós vamos levar a palavra de Jesus. Também é nosso chamado esse. Mas a gente não precisa de um palanque. A gente não precisa de aglomero de pessoas. Tem muita gente no deserto. Tem muita gente no deserto ali. Às vezes do lado da sua casa tem alguém no deserto. Passando pelo deserto, esperando um João Batista que anuncie que vai melhorar, que está vindo alguém que vai mudar toda essa situação. Tão lindo foi o ministério de João Batista que Jesus mesmo disse que não há na terra, nem nunca haverá alguém maior que João Batista. Antes de Jesus vir, havia uma palavra revelada que apontava um caminho a seguir. E isso que era lido nas sinagogas, o que os profetas haviam deixado como relatos, e era lido para que fosse como um norte a seguir. Ou seja, todos os que adoravam a Deus iam até lá para ouvir a palavra que tinha sido revelada aos profetas, e lá eles liam, e assim eles aprendiam para saber qual era o caminho que eles tinham que seguir. Até que a própria palavra se fez carne e disse: eu sou o caminho. Vocês estão muito quietinhos. Eu acho que vocês não entenderam. Eu vou falar de novo. Antes de Jesus, havia uma palavra revelada que apontava o caminho a seguir. Até que a própria palavra se fez carne e disse: eu sou o caminho. Amém? Aleluia. Jesus é o caminho. E a nossa missão é anunciar Jesus. Assim como João Batista. Jesus, ele nos deu essa missão. A mesma missão que foi dada para João Batista. Desde que nós nascemos, nós já tínhamos essa missão. Se você não sabia, agora você está sabendo. Jesus te chamou para ser João Batista antes de você nascer.
Para você anunciar: o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Voltem à sua origem, voltem para o Senhor. Nós precisamos agir assim como João Batista agia. No sentido de preparar o mundo para a volta do Messias. Essa volta que está tão próxima. E a prova de que Jesus nos separou para continuar essa missão de João está lá no livro de Mateus 28. Eu gostaria de ler essa passagem. Mateus 28, do 18 ao 20. Onde o Senhor Jesus nos diz. Aqui Jesus está falando aos discípulos. Quem aqui é um discípulo do Senhor? Só a Lu. Quem aqui é um discípulo do Senhor? Glória a Deus. Todos somos, não é? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Nós somos os discípulos de Jesus porque nós aprendemos com Ele. Ele é a palavra que se fez carne e diz: eu sou o caminho, tem que seguir por mim. Ou seja, vamos aprendendo com Jesus. Jesus aqui dizendo aos discípulos. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a autoridade máxima no céu e na terra. Aqui Jesus ele está realmente fazendo uso de sua autoridade. Vou citar um exemplo. Se nós estamos aqui, entrar um juiz aqui dentro da igreja e dizer: eu sou um juiz. Opa, ele é uma autoridade. Mais do que eu, que sou dona de casa. Mais do que o Anderson é motorista. Mais do que o Charles, ele é empresário. Mais do que a Fer, que é professora, ele é um juiz. Opa, né? Ele tem que ser respeitado aqui, porque se nós desacatarmos a autoridade de um juiz, corremos o risco de ir para a cadeia, né? Mas se entrar, vamos supor que estamos numa monarquia, se entrar aqui um primeiro-ministro, opa, o juiz vai ter que se curvar ao primeiro-ministro. Porque ele é mais do que o juiz. Se depois do primeiro-ministro entrar aqui o rei, não há autoridade maior do que um rei para uma monarquia, para um reino. Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Aqui ele está dizendo: eu sou a autoridade máxima, não existe ninguém acima de mim. Todo o poder no céu e na terra foi constituído a mim, diz ele aqui. Agora no 19, sabendo disso, Jesus disse: agora que vocês já sabem disso, portanto, aqui é uma ordem dele. Ele está dizendo, portanto. Ele não está dizendo, pode ser que, se você quiser. Ele está dizendo aqui, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém? Se Ele está conosco todos os dias, até a consumação do mundo, aquele decreto que Ele fez aos discípulos, há 2024 anos atrás, estava lendo ainda hoje. Porque o decreto de um rei é irrevogável. Concordam comigo? O decreto de um rei é irrevogável. Ou seja, ele nos deu uma ordem. Ele falou, eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Portanto, eu estou dizendo a cada um de vocês, ide e faz igual João Batista fez. Seja um João Batista da sua geração.
É isso que o Senhor estava dizendo ali. Sejam o João Batista da sua geração. Quem aqui está disposto a ser o João Batista da sua geração? A ir para o deserto. A ser chamado de o louco que clama no deserto. Que fica lá balançando como um caniço ao vento e gritando. Chamando todo mundo de raça de víboras. Dizendo para se arrependerem. É chegado o tempo, é chegado o dia. E aí você diz, ok, eu quero ser um João Batista. Já que Deus mandou que eu seja um João Batista. Eu quero ser esse João Batista, mas como é que faz? O que é que eu tenho que dizer? Porque uma das maiores limitações que uma pessoa encontra, quando você fala, você precisa ser um João Batista, Natália. O Senhor te chamou para ser um João Batista. Mas o que eu vou dizer? Eu sou tímida. Não é? Eu sou tão tímida. O que eu vou dizer? Na hora eu travo. O que eu vou dizer? Aí o Senhor diz em Mateus 10, 20. Não se preocupem com o que vocês vão dizer. Fica tranquilo. Só seja João Batista. Quando o Senhor enviou os seus primeiros discípulos ao ministério, eles fizeram essa mesma pergunta, mas com Jesus a gente pode, a gente vai e a gente é autoridade ali na multidão. Peraí, que eu sou discípulo de Jesus, vou colocar ordem nisso aqui. Mas quando Jesus fala assim, agora vocês vão fazer tudo aquilo que eu ensinei sozinho e eu vou ficar aqui esperando. Naquele momento eles sentiram o mesmo que a gente sente quando a gente é mandado para uma missão. Principalmente quando a gente sabe o peso que é fazer uma missão para o Senhor Jesus. E eles falaram, mas Jesus, espera aí, o que a gente vai dizer? A gente vai chegar num lugar onde a gente não conhece, o que a gente vai dizer? E aí então Jesus disse para eles, não se preocupem com o que vocês vão dizer. E o Senhor está falando para você agora. Não se preocupa com o que você vai dizer. Porque não é você que vai dizer. É o Espírito Santo. É Ele quem vai dar as palavras. E de acordo com a palavra, os discípulos eles foram. E quando eles voltaram, por terem dado liberdade ao Espírito Santo para falar através da boca deles, eles voltaram maravilhados, dizendo, Jesus, eu falei coisas que eu nem sei de onde que estava saindo. E eu estava dizendo, e eu estava aprendendo comigo mesmo, com as palavras que eu estava dizendo. Eu sou assim. Toda vez que eu subo para ministrar, o Senhor está me ensinando. Eu fico, uau. E eu choro, porque eu falo, Jesus, olha o que o Senhor está me ensinando agora. Aí mais para baixo, ainda falando com os discípulos, Jesus diz assim, aquilo que é revelado a vocês na escuridão da madrugada, aquilo que o Senhor fala no seu coração de madrugada, assim que amanhecer o dia, é o que você tem que dizer às pessoas. Está lá no versículo 27, isso. De Mateus 10. Aí o Senhor completa dizendo, aquilo que eu falo com vocês aqui no secreto. Quem aqui tem secreto com o Senhor? Nós estamos com um projeto com as mulheres que eu fico, uau. As irmãs que não conseguem falar nada na hora de uma reunião de mulheres. Quando o pastor fala, pega aqui o microfone e fala. Não, pelo amor de Deus, eu não vou falar. Meu Deus, eu choro lendo
que essas mulheres estão colocando, através do que o Espírito Santo está revelando a elas no secreto. E é isso que o Senhor nos ensinou aqui. É isso que Ele ensinou aos primeiros discípulos. Aquilo que eu falo com vocês no secreto é o que vocês vão falar para as pessoas lá fora. Para que você estiver cumprindo sua missão. O que vai te dar palavras, o que vai te dar ensinamento, condição, é o seu secreto com o Senhor. Porque isso faz com que acenda em nós o desejo de aprender mais, de querer mais. Quanto mais a gente tem de secreto com o Senhor, mais a gente quer ter secreto com Ele. Porque o que nos é revelado nesses momentos são coisas que não tem lugar para nos ensinar. Não tem a melhor faculdade de teologia que nos ensine. E assim a gente tem que fazer. Instigue as pessoas a se renderem a Cristo. Mateus 10:32 diz: você precisa fazer com que eles me queiram. Você precisa fazer com que eles queiram confessar que eles me pertencem. E aquele que se confessar sendo meu, quando chegar lá no último dia, eu vou dizer: esse eu conheço. Mas para que isso aconteça, tem que ter João Batista. Para que isso aconteça, para que as pessoas tenham esse desejo de saber quem é Jesus, de conhecer a Jesus, de confessar que Jesus é o seu Salvador, precisa ter quem leve a palavra até eles. Quem vai instigar essas pessoas a querer ter Jesus, a confessar que Jesus é o seu Senhor. Quando chegar lá no último dia, a gente vai se ver lá. Mas será que a gente vai ver nosso vizinho, nosso colega de trabalho lá? A pessoa que mora na rua de casa? Aqueles que a gente sempre se encontra no mercado, nem sei o nome, mas a gente se cumprimenta. Será que a gente vai ver essas pessoas lá? Porque eu nunca falei de Jesus para essas pessoas. Eu não as instiguei a querer saber sobre Jesus. Eu não estou sendo João Batista na minha rua, na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho. E eu quero nessa noite convidar você a se comprometer, a ser um preparador de caminho. Porque Ele vai voltar. Está mais perto do que nunca. Está aí, a gente está vendo. O Apocalipse quase todo sendo revelado. Quem que está preparando o caminho para o Senhor? Porque só vemos igrejas vazias. Quando Jesus mandou os seus discípulos a campo, a plantar, a instigar as pessoas a conhecer Jesus, Jesus ele deu uma única ordem para os seus discípulos. Ele falou assim, ó, não é para você levar a palavra para qualquer pessoa. É para levar as ovelhinhas perdidas da casa do meu Pai. E tem muitas ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Porque não é só na nossa igreja que a gente conta cadeiras vazias. Igrejas que antes ficava pessoas para fora, hoje tem cadeiras vazias. E onde estão essas ovelhas? Perdidas. E Jesus ele falou assim, não é para você ir lá no espírita. Todo mundo já conhece a verdade da cruz. Todo mundo já conhece a verdade da cruz. Mas tem aqueles que já se renderam e que agora se encontram perdidos. Porque venhamos e convenhamos.
Quem não aceitou Jesus até hoje, é porque já tem a sua decisão tomada. Já conhece a Cristo. Não tem como você chegar numa pessoa e dizer: você já ouviu falar de Jesus? E essa pessoa falar: não, nunca ouvi falar de Jesus. Quem é esse cara? Hoje em dia não existe mais isso. Para bem ou para mal, a internet apresentou Jesus ao mundo. Todos conhecem Jesus. Você não precisa apresentar Jesus. Você precisa dizer o que Jesus pode fazer por elas. Porque é isso que está fazendo as pessoas se afastarem do caminho. Exatamente. O que Jesus pode fazer por ela? Porque durante muito tempo foi pregado o Jesus do oba-oba. O Jesus que você não precisa mudar o seu jeito de viver, o jeito que você é, o jeito que você está. Você vai receber o refrigério, você vai ter tudo de Deus, sem precisar dar nada seu para Ele. E muita gente aprendeu isso. E se alimentou dessa palavra. E quando precisou de Jesus, não recebeu aquilo que foi ministrado a ela. Porque Jesus, Ele é o Senhor da graça. Ele fala: tudo que você pedir em meu nome eu vou te fazer. Mas não é tão simples assim. Porque Ele é o Senhor da graça, mas não é de graça. E foi pregado que ia ser de graça. E aí tem muitas ovelhinhas frustradas lá fora, porque acharam que ia ser de graça. E não foi. E aí o pastor mentiu para mim. Agora eu não vou lá nunca mais. Estou com raiva desses crentes. Não quero nem ouvir falar. Ah, você vai falar de Deus? Não, obrigado. Eu já ouvi falar uma vez. Essas são as ovelhas perdidas da casa do meu pai. É a essas que o Senhor se referia. E é a essas que nós temos que ser o João Batista nesse momento. Não é para a gente chegar e vem aqui, você vai conhecer Jesus, o Senhor do amor. Não. Arrependa-se. Está chegado o dia. Olha o que você está perdendo. Você sabe o que vai acontecer naquele dia. Se você estiver nessa condição, então Jesus falou para eu vir te resgatar. Porque Ele quer o seu nome lá. Naquele dia Ele quer ouvir você confessando Ele como sendo o Senhor da sua vida. Porque não é tão simples assim. Não, eu já confessei Jesus como Senhor da minha vida. Então agora eu posso voltar para o mundo, porque já está confessado, está lá, que se eu confessasse estaria tudo bem. Não é bem assim. É pela graça, não de graça. Pela graça é porque nós não merecemos. Nós não merecemos o que o Senhor faz por nós. Nós não merecemos ir para o reino de glória. Não na nossa condição. E é por isso que tem um preço, sim. Não é de graça, não. O pastor que pregou que era de graça mentiu. Não é de graça, é pela graça. É porque a gente não merece. Mas a gente tem que morrer todos os dias para o mundo. Assim como Jesus. Tem um preço, sim. Nós temos que passar pela cruz todos os dias. É dizer não para a nossa vontade. É mesmo sendo inocente levar a culpa, sim. É ser o cordeiro mudo. Eu aprendi a ser o cordeiro mudo. Em tempos outrora, se alguém pisasse no meu calo. Eu tinha uma frase de efeito que eu falava: minha língua tem vida própria. A hora que eu vejo, eu já falei.
Era minha frase de efeito, da Shirley Barraqueira. Minha língua tem vida própria. Pronto, falei. Chora mais, quem pode menos. E o Senhor me ensinou a ser o cordeiro mudo. Então tem um preço, sim. A gente tem que ir para a cruz como cordeiro mudo todos os dias. Se a nossa intenção é um dia chegar no fim desse caminho que nós estamos trilhando, nós precisamos gerar fome por Jesus nas pessoas. Nós precisamos assumir uma cultura de discipular pessoas. Lá vem a Shirley querendo falar sobre igreja em célula, essas coisas que eu não sei, não entendo direito, mas não gosto. Não é isso que eu estou falando. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de que você é um discipulador. Jesus te chamou para ensinar tudo aquilo que você aprendeu. Isso é ser um discipulador. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, nós temos a obrigação de ensinar lá fora. Ir lá no deserto e ficar clamando no deserto para aqueles que estão passando no deserto. Ninguém que está passando no deserto está confortável. Ninguém que está passando no deserto está sem sofrimento. Ninguém que está passando no deserto está sem sede, sem fome. E é lá que a gente tem que pregar. Aqui a gente vem para receber. Para a gente ter o que transmitir lá fora. Jesus não nos chamou para ficar aqui sentado em cadeiras apenas. A estratégia de Jesus para resgatar almas da escravidão do mundo foi o discipulado. O Senhor queimou muito no meu coração sobre ser um discípulo, fazer discípulos. O Senhor, Ele nos deu esse dom de ensinar através daquilo que nós aprendemos. E você, Anderson, precisa fazer discípulos para Jesus. Porque Ele te mandou, Ele te deu uma ordem. Ide e fazei discípulos por onde quer que você for. A você, Wilson, o Senhor falou, vá fazer discípulos, Wilson. Por onde você for. É uma ordem do Rei dos Reis. Por que nós devemos discipular? Essa é uma pergunta. Pergunta para o irmãozinho que está do seu lado, para ver se a gente acorda um pouquinho. Por que devemos discipular? Por que nós devemos discipular, Tata? Por quê? Primeiro porque essa é uma ordem. Não é porque a Shirley está falando. Essa é uma ordem dada por aquele que tem toda a autoridade na terra e nos céus. Segundo, essa é a nossa natureza. Porque todo mundo que quer ser uma ovelhinha de Jesus, não é? E essa é a natureza de uma ovelha. Gerar ovelhas para o seu Senhor. Quem aqui é uma ovelhinha de Jesus? Quem aqui já gerou ovelhas para Jesus? A função de uma ovelha, além da lã, é gerar ovelhas para o seu Senhor. Nós podemos ver por aí hoje muitas ovelhas estéreis, muitos pastores de ovelhas estéreis. E eu declaro que na nossa igreja tem um rebanho de ovelhas férteis, ovelhas que vão gerar muitas ovelhas. E em terceiro, é porque essa é a nossa missão. Como membros da nossa igreja. Você tem que ter isso como uma missão na sua vida. Ou nós vamos passar mais um ano
olhando para cadeiras vazias. Não é missão do seu pastor trazer ovelhas, encher essa casa de ovelhas. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida da ovelha. Ovelha gera ovelha. E está confortável para a gente. Nós somos ovelhas gordinhas. Nós temos um bom pasto aqui. A gente se alimenta muito bem. Só que nós temos que ser ovelhas gordinhas e ovelhas grávidas. Nós temos que gerar ovelhas para esse aprisco, porque senão nós vamos passar mais um ano. E você também que está aí na live assistindo, que talvez não seja dessa igreja, você vai olhar para a sua igreja, para os bancos ao seu lado, e você vai ver cadeiras vazias, porque você não está gerando ovelhas para o Senhor. Ovelhas estéreis. O Senhor está nos chamando para gerar. Nós somos férteis, ovelhas férteis, de uma pastagem verdejante. O alimento aqui é muito bom. Nós somos pessoas com conteúdo. Eu tenho certeza que qualquer um aqui que sair a campo vai ter palavras a entregar. Porque não tem um culto aqui em que eu não saia maravilhada. Uau, Jesus, que palavra é essa? Essas cadeiras vazias tinham que estar cheias de pessoas. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou gerando ovelhas para que essas cadeiras deixem de ser cadeiras vazias. Gostaria que você olhasse para essas cadeiras vazias. Vamos olhar para essas cadeiras vazias. E agora vamos lembrar daquele nosso familiar. Vamos lembrar daquele nosso vizinho que podia estar sentado ali. Vamos lembrar daquele nosso colega de trabalho que poderia estar sentado ali. Eu tenho certeza que as pessoas que vocês pensaram já teriam enchido isso aqui. Nós temos um estoque de cadeiras guardadas. Deus, Ele deu uma palavra profética. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. O Senhor, Ele deu uma palavra para o nosso profeta e disse: vai faltar cadeira. Mas pastor não gera ovelha. O profeta, ele não vai gerar ovelha. A missão do pastor é cuidar. E eu tenho certeza que nós somos bem cuidados. Eu sou uma ovelha muito bem cuidada. Porque toda vez que eu estou ferida, o meu pastor, ele sempre tem um remedinho. Toda vez que eu estou meio que me perdendo do caminho, o meu pastor pega o seu cajado e fala: vem aqui, rebelde. Eu sou muito bem cuidada pelo meu pastor. Nós somos muito bem cuidados pelo nosso pastor. E está na hora já da gente começar a gerar ovelhas. Mais ovelhas. Não agrada ao coração do pastor olhar e ver 20 ovelhinhas para ele cuidar. Ele quer ter um rebanho de 100. Demais. Nós temos um pastor capaz de cuidar de muitas ovelhas. E nós estamos um pouco egoístas. Eu gosto. Ele cuida mais de mim. Mas não pode, né? A gente tem que querer o máximo de ovelhas salvas, o máximo de pessoas salvas. Para que isso aconteça, a gente tem que preparar o caminho para o Senhor, sendo um João Batista da nossa geração. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma oração nesse momento.
sobre essas cadeiras. Primeiro, levantem suas mãos. Levantem suas mãos aos céus. Nós vamos profetizar sobre essas cadeiras agora, amém? Só que antes disso nós vamos pedir ao Senhor que derrame óleo de autoridade em nossas mãos. Vamos quebrar um ciclo? Senhor Jesus, derrama do teu óleo de autoridade sobre nossas mãos neste momento, Senhor. Nós vamos profetizar sobre essas cadeiras vazias. Sobre cada cadeira tem um nome, Jesus. Sobre cada cadeira dessa tem um nome. Senhor querido, nós vamos profetizar o resgate dessas almas. Nós vamos profetizar o resgate dessas almas. Vamos saquear esse mundo e trazer essas almas para Ti novamente. Porque nós sabemos, Senhor, que tem muitas almas sedentas, carentes, passando pelo deserto, precisando de um João Batista que esteja lá pregando, tocando em seus corações. E, Senhor, nós vamos declarar sobre essa casa. Nós vamos declarar sobre cada cadeira vazia de todas as igrejas dessa cidade, desse país. Que sejam cadeiras ocupadas por ovelhas resgatadas. Em nome de Jesus. Porque nós não vamos mais aceitar essa condição. Nós vamos gerar ovelhas, Senhor. Nós entendemos o nosso chamado. É uma ordenança Tua. Então, Senhor querido, coloca sobre nossas mãos, Senhor, me derrama o óleo. Um óleo de autoridade, para que quando for profetizarmos sobre essas cadeiras, Senhor, seja quebrado o jugo, seja quebrado, Senhor querido, toda amarra, para que, Senhor querido, possa ser cumprido, Senhor, o propósito dessa casa, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você tocasse nas cadeiras, conforme o Senhor tocar no seu coração. Toque nas cadeiras e declare: essa cadeira vai ter alguém sentado aqui. Em nome de Jesus, essa cadeira não é uma cadeira vazia. Tem um nome para essa cadeira. Essa cadeira vai ser cheia, cheia. Esse aprisco ele vai ser cheio de ovelhas. Em nome de Jesus, nós vamos gerar ovelhas para essa casa. Nós somos ovelhas férteis. O Senhor nos deu uma ordem, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. E em nome de Jesus nós vamos cumprir o nosso chamado. Porque o Senhor não nos trouxe até aqui apenas para nos alimentarmos, apenas para receber. O Senhor disse: de graça você recebeu. Então agora de graça vai lá e dê. Não te custou nada ser alimentado pela boa palavra. Então agora vai, transmita essa boa palavra, porque tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando, esperando por você. Tem muita gente no deserto. As igrejas estão vazias, mas os desertos estão cheios. Os desertos estão lotados de pessoas precisando de João Batista. Precisando de alguém que grite, de alguém que sacuda como um caniço no deserto, gritando: arrependam-se, é chegado o dia. O Rei te espera. Tem um lugar para você. Com seu vento me guiou, pra visão que me dará. Minha história, minha vida, com suas mãos escrever. Se você não se sente capaz, peça ao Senhor autoridade. O seu anjo me Ele te escolheu, Ele te capacita. a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue
lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou pra onde o teu vento soprar. Seja disposto. Não precisa entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Aceite o seu chamado. Com seu vento me guiou. Ele te capacita. O inimigo pode até te dizer que você não é capaz, mas o Senhor te escolheu. E aquele que te escolheu te capacita. Porque as palavras não sairão de você. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é cheio do Espírito Santo que você vai. Onde você colocar os seus pés, o Espírito Santo estará lá. Apenas vá. Apenas aceite o seu chamado. Seja o João Batista dessa geração. Com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, você pode declarar isso? Envia-me a mim. Eu vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior Apenas creia. que a minha própria vida, Senhor. Envia-me a mim. Eu vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, teu chamado é maior Que a minha própria vida, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender. Que a minha própria vida, é tão gratificante quando a gente cumpre um chamado do Senhor. Não é fácil, mas a recompensa de quando você cumpre um chamado do Senhor. Assim como o Senhor disse aos discípulos: não levem bolsas, não leva carteira, não vai nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Apenas cumpra o seu chamado. É assim que nós temos que fazer. Confia. Confia no Senhor. Apenas confia no Senhor e cumpra o seu chamado. Hoje nós sabemos que antes de nascermos, o Senhor já tinha uma palavra de ordem sobre nós. Seja o João Batista da sua geração. Prepara o caminho do Senhor. Quando o Senhor voltar, tem que ter um povo preparado para subir com Ele. Nós estamos travando uma batalha contra o inferno.
Há uma briga do mundo contra o reino dos céus, da carne contra o espírito, do reino de Satanás contra o reino do Senhor Jesus. E quando nós olhamos hoje a nossa volta ao mundo, a gente vê que parece que o reino dos céus está perdendo. É muita gente no mundo, é muito pouca gente na igreja. Parece que o outro lado está ganhando, está difícil. Mas é porque a estratégia do outro talvez esteja sendo colocada em prática. A estratégia de Jesus é ir e fazer discípulos em todos os lugares, para que esses discípulos façam discípulos. E os discípulos dos discípulos discipulem outras pessoas. A estratégia de Jesus é essa. E cadê os discípulos? Quem que eu estou discipulando? Não vamos estragar a estratégia de Jesus, né? Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Não vai ser na nossa geração que isso vai acontecer. Vamos saquear o inferno. Vamos resgatar almas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei nem o que dizer. Deus, Ele é muito poderoso. Eu estava ali, o Senhor falando no meu coração. Se você não conheceu o amor, você não conheceu Deus. Se você não entendeu o amor, você não entendeu Deus. Porque Deus é amor. E hoje pela manhã, quando eu estava no monte e falando com o papai, agradecendo a ele por tudo, e o pastor João, muito tempo eu não via ele, e hoje a gente se encontrou lá. E quando ele chegou, nós oramos, e a palavra que foi dita é: nós somos o João Batista desse tempo. E eu me lembrei e falei para ele algo que eu disse há muito tempo para minha filha. Um dia minha filha estava muito preocupada, porque Deus, quando Ele vai fazer algo, Ele nos avisa primeiro. E Ele começa a nos chamar. E a gente vai sentindo no Espírito que está chegando a hora. E ela sabia que estava chegando a hora dela ministrar a palavra, dela pregar. E ela estava muito assustada com isso. Porque nós ficamos mesmo. Quando Deus começa a abrir os portais do céu e revelar aquilo que Ele tem para nós e aquilo que Ele vai fazer, a gente se apavora mesmo. Eu imagino João na ilha de Patmos, quando recebeu a revelação do Apocalipse. E eu disse para ela uma coisa: não se preocupe com isso, porque a nossa palavra, o que Deus está dizendo é que a nossa palavra vai ser a nossa vida, é aquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que as pessoas estão vendo em nós, porque nós já chegamos num tempo em que as pessoas perderam a credibilidade de ouvir tantas e tantas palavras, tantos ensinamentos, tantos coaches, tantos homens doutorados falando, mas as palavras, elas têm sido apenas mais uma informação, ainda que sejam lindas e maravilhosas, mas ela tem se transformado apenas em uma informação. E quando as pessoas de fato precisam, elas não sabem como lidar com isso.
E eu disse para ele: pastor João, a sua maior mensagem é aquilo que você está vivendo no Senhor. É o que as pessoas vão ver em você. E isso que eles vão ver em você vai transformar a vida deles. Porque a igreja e o sistema feriram tanto as pessoas. Pode se sentar um instante, eu já vou encerrar. Eu até disse para Deus, falei, não vou falar nada, Deus, vamos encerrar. Mas o Espírito está falando algo no meu espírito aqui. E as pessoas estão tão feridas pelo sistema, pela igreja. Há tantas pessoas aí fora, que hoje elas não conseguem ouvir igreja. Hoje elas não conseguem mais ouvir, olha, vamos para a igreja. Elas estão precisando. Essa semana eu tive 2 experiências. E quando eu vejo tudo que Deus está fazendo aqui, queridos, eu agradeço ao Senhor, eu digo obrigado, Deus. Porque a gente está conseguindo transmitir para as pessoas aquilo que de fato é o Senhor, quem é Deus e o que Ele significa na nossa vida. E eu tenho dito que nada nessa terra é mais importante do que Deus para mim. Eu não me preocupo mais com nada. No domingo, quando eu cheguei em casa depois do culto, uma pessoa me ligou desesperada. Pastor, ora, porque a gente está apavorado aqui, as coisas. E queridos, imediatamente eu me prontifiquei. Porque não é sobre igreja, é sobre pessoas, é sobre vidas. Não me importa se a pessoa está vindo ou não está vindo na igreja, porque não é sobre merecimento, se a pessoa merece ou não merece, se ela é ou não é. E aí oramos, e graças a Deus o Senhor ouviu a nossa oração. E essa semana também tive uma outra experiência. Acordei pela manhã, a primeira notícia que eu recebi foi alguém pedindo por socorro também. E foi tão interessante isso, porque era aquele dia em que você tem um monte de coisa para fazer. Mas aí eu disse agora. Aí eu deixei todas as coisas e fui atender. E foi tão maravilhoso que o Senhor fez. E quando eu retornei, quando eu estava voltando para minha casa, o Espírito do Senhor começou a falar no meu coração, dizendo: nada era mais importante para Jesus do que as pessoas. Jesus, Ele deixou os sonhos, Ele deixou os projetos dEle, Ele deixou a vontade dEle, os afazeres dEle, para estar com pessoas, para mostrar às pessoas, para ensinar as pessoas. E quando você prioriza a família, prioriza as pessoas, Deus, Ele nos honra. Porque vocês sabem que eu trabalho com vendas, e eu estava exatamente no dia de fechar a carga, e é uma loucura. Tem que ligar para vários clientes e produzir o maior número de pedidos. Mas eu deixei tudo. E quando eu cheguei em casa, aquele dia foi o melhor dia. Eu não precisei ligar para os clientes ligavam. E começaram a mandar um volume imenso de pedidos. E eu fechei aquele dia maravilhoso. Até mesmo a carga que é finalizada ao meio-dia. O encarregado ligou para mim e disse assim: olha, você tem até 6 horas, pode deixar que eu vou fechar amanhã. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha em seu favor, querido. Quando você deixa tudo por amor a Deus, Deus faz todas as coisas. Eu estou dizendo isso para que você saiba que nada, não é o teu trabalho, não é o seu salário, nada é mais importante do que Deus. Priorize Deus. E Deus prioriza vidas. Deus prioriza pessoas.
As pessoas, elas não querem mais ouvir, elas querem ver. Deixa as pessoas ver Jesus em você, naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você transparece. Porque, queridos, ouvir das pessoas, sabe? E não foi porque a pessoa veio ou não veio na igreja. A pessoa está numa vida totalmente errada. Não importa o que ele está fazendo, não importa se ele está vindo. A nossa prioridade não é isso. A nossa prioridade é vidas. Nós não estamos aqui para julgar ou por merecer. Não merece que eu pare tudo o que eu estou fazendo para ir atender alguém. Jesus parou tudo o que ele estava fazendo para ir ao seu encontro, para ir ao meu encontro. Eu me lembrei da passagem do Gadareno, quando Jesus está no seu melhor momento. Jesus estava fazendo muitos milagres, muitos sinais. Havia uma grande multidão e aumentava a cada momento. Ele estava no glamour de tudo. Imagina quando o seu ministério está estourando, quando tudo está acontecendo, tudo está dando certo, e você está maravilhado porque Deus está fazendo alguma coisa. Mas aí Jesus toma uma decisão, ele larga tudo. Ele vira para os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado, prepara o barco e vamos embora. Os discípulos talvez olharam para ele e disseram assim: como assim, Jesus? Como largar tudo isso? Nós lutamos tanto, passamos tantas coisas para chegar nesse momento. Para chegar nesse momento da igreja, que a igreja está super lotada, que os sinais estão acontecendo, que os milagres estão acontecendo, e o Senhor disse que o Senhor vai deixar a igreja fazer o que do outro lado? Mas os discípulos foram, acreditaram, e quando Jesus atravessa do outro lado, ele se encontra com um homem terrivelmente endemoniado. Um homem que pela sociedade já estava totalmente cancelado, como diz hoje. Jesus cura aquele homem, salva a vida daquele homem. Quando Jesus vai embora, aquele homem corre para Jesus e diz assim: deixa eu ir embora contigo, você fez muito bem para mim. E Jesus diz: não, você vai permanecer aqui. Será que você consegue entender o que é isso? Será que nós conseguimos entender o que é isso? Um homem cancelado pela sociedade, um homem onde a sociedade não queria mais, um homem terrivelmente endemoniado. Quem dá valor a um endemoniado, queridos? Quem é que deixa tudo por um endemoniado, por um perdido, por um rejeitado pela sociedade? Mas é esse que o Senhor Jesus é o improvável, é o cancelado, é o rejeitado, que Jesus escolheu para salvar aquela cidade. Aquela cidade não conseguiu salvar aquele homem, mas aquele homem conseguiu salvar aquela cidade. Então não olhe, queridos, não olhe para aquilo que as pessoas estão fazendo ou estão sendo. Não importa o que elas estão vivendo hoje. Acredite. Acredite no que Deus pode fazer na vida delas. Acredite nelas. Olha para elas. Porque isso é o que o Senhor está esperando de mim e de você. Que o seu estilo de vida, que a sua vida possa ser exatamente a palavra que você vai pregar. Por que convidar as pessoas para vir na igreja, queridos? As pessoas estão cansadas, muito feridas, muito machucadas. A igreja machucou muitas pessoas, feriu muitas pessoas. Quando você fala de igreja hoje, parece que dá um comichão nas pessoas. Então não precisam elas vir, nós precisamos ir. O deserto está lá, Ele está nos esperando lá. As pessoas estão lá no deserto. Não é elas que virão, é nós que iremos.
Deixa que as pessoas do seu trabalho vejam Jesus em você. Deixa que as pessoas na rua vejam Jesus em você. Eu tenho tido a oportunidade de falar para muitas pessoas. E eu quero dizer que pregar aqui é muito gostoso, mas pregar pessoalmente para as pessoas é muito melhor. Deus tem me usado de uma forma muito, muito poderosa. E às vezes eu fico impressionado e falo: meu Deus, que palavra é essa? Porque o Senhor não me deu uma palavra dessa no altar? Porque Deus não quer você em cima do altar, Deus quer você embaixo. Porque as pessoas não estão em cima do altar, elas estão embaixo do altar. Vá até elas, fale do amor de Deus para elas, deixe elas ver o amor de Deus em você. Amém? Coloque-se de pé. Senhor, muito obrigado por esta palavra desta noite. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está aqui. Obrigado pela vida dos músicos. Obrigado pela vida dos ministrantes. Obrigado pela vida das famílias. Obrigado, meu Deus. Eu só posso te agradecer. Eu só posso, Senhor, te dizer que eu sou grato, Senhor, por tudo que eu tenho visto, o Senhor tem mostrado, e os meus olhos têm contemplado, Deus, a transformação de cada uma destas pessoas. Às vezes parece algo tão simples, mas é algo tão sobrenatural, Senhor, ver cada um, ver aonde cada um está chegando e a cada um aonde eles vão chegar. Meu Deus, eu nunca duvidei das palavras proféticas que o Senhor lançou sobre a minha boca e que o Senhor me disse. Nós temos trabalhado em prol disso. O que nos falta muitas vezes, Senhor, é o entendimento desta palavra profética. Como nós falamos na semana passada, não é só uma palavra profética, é um mover também profético, é uma forma de viver profeticamente, crendo e esperando e entendendo aonde o Senhor está nos levando. Porque até chegar, Senhor, na palavra, há um caminho a ser percorrido, meu Deus. Há algumas coisas que o Senhor não nos mostra, porque, Senhor, não é mostrar, é viver. Não é apenas ver, é viver, ó Deus. Por isso nós vamos andar por muitos lugares, mas saberemos, Deus, que esses lugares que nós iremos faz parte desta palavra profética, faz parte desse mover profético. Meu Deus, eu creio que nós somos proféticos, e existe uma unção profética sobre esta casa, sobre estas vidas, Senhor. Eu não duvido e eu não desisto, Senhor, em nenhum momento, porque eu creio, Pai, que maior do que qualquer coisa é a palavra que sai da tua boca, Senhor. É o mover que há no Senhor, meu Deus. Por isso, Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigado. É uma palavra tão simples para se dizer, mas é a palavra, Senhor, é a maior palavra que eu tenho para te dizer. Obrigado, meu Deus, por estar conosco, por sarar estas pessoas, por curar estas pessoas, por devolver a elas a vida, por mostrar a elas, ó Deus, o caminho, por abrir as portas, por não deixar-nos, Deus, perdidos no meio do caminho. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pela minha casa. Obrigado pela família desses meus irmãos. Salva agora, Deus. A única coisa que nós te pedimos, salva-nos, Deus. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Pastor, queridos, posso só pode, deixa eu só falar uma coisa. Queridos, ouçam as ministrações no Facebook,
nos outros dias, durante a semana. São palavras poderosas, eu tenho ouvido elas, eu chego em casa e eu fico até tarde ouvindo aquilo que nós temos falado aqui, aquilo que o Senhor tem nos dado. São palavras poderosíssimas, e viva isso. Pode falar, pastor Charles. Desde a hora que a pastora Shirley estava ministrando, e essa semana, já fazem uns 15 dias, Deus tem ministrado no meu coração muito sobre a palavra refúgio. E eu até pensei, falando com Deus, falei assim: Senhor, hoje se eu tivesse uma igreja própria, assim, um exemplo, eu daria o nome de refúgio. Aí Deus tocou no meu coração dizendo assim, falou: mas espera aí, o refúgio que eu digo não é o refúgio de um templo, de um prédio, é um refúgio de pessoa, como igreja, como você. Aí Deus disse o seguinte, hoje daí na ministração: o mais perto no futuro, daqui a um tempo, o que uma pessoa vai chegar perto de uma igreja vai ser perto de você, porque a tendência é os templos não existirem mais, os prédios, vai se tornar muito mais difícil ter um templo desse aberto, com a liberdade para quem quiser entrar. Aí eu fazendo durante a ministração da pastora Shirley, eu refletindo sobre o deserto. O deserto é um treinamento para aqueles mais resistentes e mais difíceis. Primeiro, os que estão no deserto estão numa situação bem complicada, e aquele João Batista que vai anunciar no deserto, ele está se colocando justamente para aqueles que estão muito necessitados, conforme a palavra, né? Então é assim, o que o pastor daí agora complementou. A igreja tem que sair da nossa cabeça o conceito